Oiê! Essa semana o vídeo vai ser um pouco diferente, como vocês puderam perceber. Eu espero que todos vocês estejam bem e saudáveis. Essa semana, além da diferença de eu estar aqui falando com vocês, é um vídeo que não vai abranger a minha rotina, não vai abranger meu dia a dia, né? Desde que eu criei o canal há um pouco mais de um mês, o estilo de vídeo que eu tenho postado é mostrando um pouco do que eu faço, do que eu gosto, as pessoas com quem eu convivo. Só que essa semana vai ser um pouco diferente. Esse fim de semana eu tava muito introspectiva, eu tava pensativa, tava no meu canto, quieta, mais observando do que falando e do que fazendo. E tem um motivo, né? Sábado fez um mês que eu perdi a minha avó e eu achei que eu precisava falar sobre isso. Então eu decidi fazer esse vídeo. Eu espero que vocês entendam. E ela fez parte da minha vida, né? Ela me criou, ela esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E eu vi isso como uma forma de eternizar ela, né? Além de homenagear, de fazer com que vocês conheçam ela um pouco, alguém que esteve comigo tanto tempo. Eu não achava justo, quando eu comecei a fazer os vlogs, né, mostrar ela acamada ou doente. Eu achava extremamente injusto, tanto com ela quanto com quem veria ela, porque ela era uma pessoa cheia de vida. Então essa foi a forma que eu encontrei de, além de eternizar ela na minha vida, eternizar ela também no meu canal, né? Como eu decidi começar a mostrar minha rotina, minha vida pra vocês e as coisas que eu faço, as pessoas com quem eu convivo, eu acho que vocês merecem conhecer um pouco de quem foi ela e de como ela era uma mulher incrível. Então, esse vídeo foi com esse intuito, assim. Então, a minha avó, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim. Ela me criou, né? Ela criou eu e minha irmã. Nossos pais são separados, então, por mais que meu pai fosse presente de certa forma, né? Foi a minha mãe e a minha avó que nos criaram. Então, desde que eu tenho consciência, eu entendo a pessoa que ela foi, né? Eu sempre tive ela do meu lado, eu sempre tive ela como espelho, eu sempre enxerguei a mulher forte que ela era, né? Que sempre viveu ao máximo, aproveitava ao máximo, e era isso que eu tinha do meu lado, assim, né? Como exemplo. E foi sempre ela e a minha mãe que nos mimaram, nos educaram, cuidaram da gente e nos criaram. Então, a presença da minha avó na minha vida é uma coisa que ultrapassa um pouco o sentido de avó, talvez, né? Eu sempre tive ela mesmo como uma segunda mãe e como uma melhor amiga. A Neno, que é como a gente chama a minha avó, né? Ela é um dos meus maiores exemplos, né? De como pessoa. Provavelmente eu não ficarei tão vaidosa quanto ela, mas quem sabe um dia, né? Tô no caminho. Mas ela é um dos meus maiores exemplos, assim, como pessoa e como mulher. Porque eu não tô aqui pra ficar falando, né, dos problemas que ela já teve, das dificuldades, o que ela já passou de adversidade. Não, eu tô aqui pra exaltar a pessoa que ela foi, a personalidade maravilhosa que ela tinha e a vontade de viver que ela sempre teve. Então, assim, pra mim, entender que ela sempre trabalhou a vida inteira para ter o lugar dela, ela sempre foi atrás do que ela tinha como objetivo, ela não mediu barreiras, nunca mediu barreiras para criar os filhos e para criar eu e a minha irmã, né, com a minha mãe. E isso só me faz ter mais orgulho e mais admiração. E eu acho que vai ser sempre assim. Então, esse é um dos motivos dela ser uma das pessoas em quem eu mais me espelhei a minha vida inteira
para ser a mulher que eu sou hoje. A minha avó, ela viveu 71 anos e eu me sinto muito, muito, muito privilegiada de poder ter vivido 30 ao lado dela, né? Nosso lar sempre foi de muito amor, então eu sou muito grata por isso, porque sempre foi demonstrado o quanto a gente se amava, o quanto a gente se apoiava, tudo que eu queria fazer, tudo que a minha irmã queria fazer, a minha mãe e a minha avó sempre nos apoiavam, elas sempre estavam ali, tipo, nossas fãs número 1 em tudo, e eu sou muito grata por isso, assim, porque eu sei que isso é privilégio, né? Não é todo lar que é assim, não é toda família que é assim. E por mais que a gente discutisse, tivesse aquelas briguinhas idiotas, porque assim, infância e adolescência é daquele jeito. Então, por mais que a gente discutisse por qualquer besteira que fosse, a gente sempre demonstrou muito nosso amor. E isso é uma das coisas que eu mais amo, né, na minha criação. Porque hoje eu sou quem eu sou devido ao que minha avó fez, como a minha avó me criou, além da minha mãe. Então, como esse vídeo, o intuito é eu exaltar quem a minha avó foi, eu acho muito justo eu falar também sobre isso, né? E querendo ou não, essa forma de levar a vida, essa forma de falar dos sentimentos, falar do afeto, acabou fazendo com que eu gravasse esse vídeo também. Porque eu acabo tendo muito mais racionalidade para falar sobre o que eu sinto por ela, mesmo depois dela ter ido, né? E também faz um pouco da forma como eu lido com o luto. Porque, querendo ou não, o luto não é uma coisa fácil. E ter sempre tido tanto amor na minha vida, minha avó sempre esbanjou amor, afeto pela gente. Então isso acaba fazendo com que a gente leve algumas adversidades de uma forma um pouco diferente. E acho que é importante eu também falar sobre isso nesse vídeo. E a minha avó, ela acabou passando por momentos muito complicados na vida dela. E a gente sabe que com o passar do tempo, essas coisas vão consumindo a nossa mente, né, de certa forma. E eu entendo que ela teve vários gatilhos para desenvolver várias coisas de saúde, né, seja psicológica ou de saúde física. E a minha avó, ela acabou tendo câncer de mama após o falecimento da mãe dela. Óbvio, né? Não foi só esse gatilho, ela passou por muita coisa para chegar no limite. E só que ela passou super bem, assim, né? Por mais que o câncer de mama seja tão grave quanto outros cânceres, né? Ela fez todo o tratamento, ela ficou carequinha, e pra ela foi muito difícil, né? Porque ela era uma pessoa muito vaidosa. Então, assim, se ver naquela posição acabou sendo muito difícil, mas ela passou por tudo isso, né? Porque uma das coisas que a minha avó mais apreciava era viver. Então, assim, ela viveu, né? Mesmo doente, ela foi e ela viveu. Ela passou pelo que ela tinha que passar e isso é de extrema admiração, né? Entender tudo que ela fez para poder passar por isso. Mas há um ano, mais ou menos, eu acredito que por aí, minha avó descobriu um novo câncer, né? Depois de anos sem nenhum problema de doença devido ao câncer de mama. Mas foi descoberto um novo câncer, dessa vez no intestino. Então foi mais complicado, né? Ele estava num nível mais avançado e acabou, querendo ou não, né? A gente nunca tá preparado. Então, assim, acabou sendo tudo muito rápido. Não, mesmo ela lutando muito, mesmo ela continuando fazendo de tudo para apreciar a vida ao máximo, infelizmente, ela nos deixou, né? E esse vídeo eu quis fazer no intuito de mostrar para todo mundo o quanto ela era incrível, forte e guerreira, né? O quanto ela amava viver, o quanto
ela amava as pequenas coisas e as grandes coisas também, e o quanto ela nos amava e o quanto a gente amava ela. E assim, eu não vim aqui julgar, né, e nem dizer que o meu jeito de levar a vida é certo, jamais. Mas eu acho que eu precisava conversar, como eu falei no começo do vídeo. E o jeito que eu levo, o que eu escolho levar o luto e o jeito que eu tenho escolhido passar por isso tem sido assim, sabe? Não vou dizer que não dói. Dói todo dia. Desculpa. E dói bastante. Mas o que fica é tudo isso que eu falei. É lembrança boa, é o amor, é a compaixão, é a gente valorizar a pessoa que quem nos deixou era, a pessoa, o que a pessoa fazia, né, por nós ou pela vida. Eu acho que é um jeito leve que eu escolhi passar por isso e entender que o luto não é só escuridão, só dor, só pesar, né? Porque tem momentos que o luto pode ser leve também, né? Por mais que a gente sinta saudade todos os dias, por mais que a gente sinta vontade de estar com a pessoa todos os dias, sinta a dor da falta. Eu sinto praticamente todos os dias. Quando eu penso, eu sinto a dor da falta. Mas, de certa forma, acaba sendo algo leve quando a gente pensa nos momentos que a gente viveu, nas lembranças que a gente deixou, que a gente acumulou com a vida, né? E eu escolhi passar por isso dessa forma. E eu precisava conversar com vocês sobre isso. Talvez conversar comigo mesma sobre isso, né? Porque, querendo ou não, eu tô aqui falando com vocês, mas com a câmera. Então eu acabo falando em voz alta e ouvindo tudo que eu tô falando. E é bom, né? É bom pensar dessa forma. Eu escolhi passar por isso dessa forma e pensar dessa forma. Só pra finalizar, né? Tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que eu quis demonstrar pra vocês, eu quis gravar esse vídeo com o intuito de, além de homenagear a minha avó, né, exaltar a minha Neno, fazer com que vocês conheçam ela, porque ela fez parte da minha vida e infelizmente ela não vai poder aparecer nos vlogs que eu gravo. Eu quis gravar esse vídeo também para que, caso alguém esteja passando pelo mesmo que eu, né, um momento de luto, possa entender que o luto não é só trevas, né? Quando a gente para pensar no luto, acaba doendo muito. Mas o luto também pode ser tranquilo. Então, eu espero que vocês entendam, né, o intuito de eu ter gravado esse vídeo. E que quem esteja passando por isso também relaxe, se tranquilize, se conforte nas lembranças, nas memórias e entenda que o amor ele é infinito, independente do tempo, independente das circunstâncias. O amor que você sente pelas pessoas sempre vai continuar ali, por pessoas que vale a pena amar, né? Então, se apegue ao que te faz bem, ao que te faz feliz, nas memórias, nas lembranças, no afeto, e guarde isso com muito carinho, porque quando o coração tá cheio disso, é muito mais leve levar qualquer adversidade e o luto é uma delas. Eu espero que vocês entendam, né, que esse vídeo ele é um manifesto, ele é um obrigado, ele é uma forma de agradecimento, além de eternizar uma das pessoas mais importantes para mim nessa nova fase da minha vida, que é gravando vídeos por aqui. E se porventura, né, quem tá vendo esse vídeo também esteja passando por isso, eu espero que esse vídeo te abrace, que você se sinta acolhido
e que saiba que se você precisar pedir ajuda, você pode pedir ajuda pelo que você tá passando, né? Pelo fardo que você esteja carregando, mas que o luto pode ser leve, o luto pode ser tranquilo e basta a gente se apegar naquilo que conforta o nosso coração. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada a quem viu o vídeo até aqui e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Oi, tudo bem? Boa noite. Como foi seu dia hoje? Parabéns, feliz aniversário. A avó estava meio sonolenta durante o dia. Lembrei de mandar parabéns para você. Acabei esquecendo. Agora eu lembrei de novo. Muita saúde, muita paz, muita felicidade, tá? Feliz aniversário para você. Que ainda faltam umas horas para terminar. Tá bom, filha? Deus abençoe você. Que você seja muito feliz. Tá bom?